não bulisse. E se buliu e assanhou. Mas o fato é que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso hoje pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduana dos Estados Unidos, conhecido como ICE. Não bulisse. E se buliu e assanhou. Mas o fato é que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso hoje pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduana dos Estados Unidos, conhecido como ICE. A prisão foi confirmada pela Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública aqui do Brasil. Lembrando que Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão pelo STF, lá pela narrativa da tentativa de golpe de Estado, e é considerado foragido desde que deixou o Brasil, segundo a Polícia Federal, de forma clandestina pela fronteira de Roraima com a Guiana em setembro de 2025. O diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, esse bonitão aí, né, que vivia viajando às expensas do Daniel Vorcaro, esse bonitão aí, que foi na degustação de Macallan milionária, este bonitão aí que não tem vergonha na cara, disse que a prisão de Ramagem foi fruto da cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos. Aspas para o Andrei, que não é digno de crédito, mas aspas para ele, porque foi o que ele disse. Ramagem é um cidadão foragido da justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular. Fecho aspas para o Alexandre Alexandre Rameiro. Alexandre Rameiro é seu nome. Tu serás Rameiro. Rameiro falando ramices. Porém, segundo o jornalista Paulo Figueiredo, que é sócio da Imigrex, que é a empresa que presta assistência para Ramagem e para sua família, o Paulo, ele divulgou nota com esclarecimentos sobre o caso e falou agora à tarde também aqui ao portal Metrópolis. Segundo Paulo Figueiredo, a detenção não configura prisão e o episódio tem natureza exclusivamente migratória, ou seja, o Rameiro mentiu. Justificativa, aspas, Ramagem não foi preso, mas detido após uma abordagem policial em Orlando, inicialmente por uma infração leve de trânsito e, na sequência, encaminhado ao ICE, que é um procedimento comum na Flórida. Ele possui um pedido de asilo pendente protocolado há tempos e ainda sob análise, o que lhe permite permanecer legalmente nos Estados Unidos até a decisão final do caso. O Paulo Figueiredo ainda descartou o risco imediato de deportação e avaliou que o Ramagem deve ser liberado o mais rapidamente possível, mesmo que o trâmite do ICE seja burocrático e dependa da fiscalização no sistema de órgão para que os próximos passos sejam dados. Por fim, sobre eventual participação do governo brasileiro no episódio, Figueiredo foi categórico ao afirmar o seguinte, aspas, o governo brasileiro não teve qualquer participação nesse episódio. Trata-se de um procedimento padrão da imigração americana. Isso não tem absolutamente nada a ver com o pedido de extradição do Brasil, que segue em análise no Departamento de Estado, fecho aspas. Então tá aí, temos o Ramagem, que foi denunciado na loucademia do golpe, naquele processo sem eira nem beira nem devido processo legal, foi para os Estados Unidos, eu não diria foragido, eu diria procurando asilo, porque procurar asilo diante de uma perseguição política é um direito fundamental previsto na Declaração de Direitos do Homem da ONU. E, ao lado do Ramagem, nós temos o Andrei Rodrigues, que é o Rameiro.
O André Rodrigues, ele soube disso, quis falar, falou bobagem. O rameiro, que é o André Rodrigues, aquele do whiskyzinho, né, que é o diretor da Polícia Federal, viajandão do Vorcar. O rameiro, que é o André Rodrigues, ele falou, não, isso tem a ver com a nossa cooperação com os Estados Unidos, e o Ramagem, ele vai ser deportado. E o Paulo Figueiredo esclarece que não, foi uma infração de trânsito, houve um procedimento padrão da Flórida, ele foi encaminhado para o ICE, mas ele não vai ser mandado para o Brasil, porque tem um pedido de asilo pendente de análise. Você que conhece melhor o Ramagem, é seu o comentário, meu caro Cláudio Caivano. Bom, primeiro externar aqui a minha solidariedade absoluta ao Ramagem, né? Como você muito bem colocou, Pavi, ele não deveria estar respondendo, né? Não deveria estar passando por essa discriminação, né? Porque se ele ainda tivesse o passaporte diplomático, se ele ainda tivesse os benefícios, a exemplo também de Eduardo Bolsonaro, não estivesse sofrendo essa perseguição política, isso obviamente não estaria acontecendo, porque se ele estivesse lá, ele ia ser um turista, ia estar com o visto de turista e não ia passar por esse tipo de constrangimento. Assim como você disse, né, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, também consta do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Então ele deve acompanhar, tem um tratado com os Estados Unidos, né, de extradição para crimes comuns, não para crimes políticos, assim como consta na nossa Constituição, consta da legislação americana. Por isso que o Paulo Figueiredo colocou muito bem, que ele não vai ser extraditado imediatamente, não vai acontecer nada disso, vai ser avaliada a situação dele, porque tem pendente um pedido de asilo. Agora, voltando na questão do processo e de tudo isso que está passando, né, o Ramagem, que olha, além de um sujeito ímpar, de convívio, de fácil convívio, extremamente educado, cortês, ele abraça causas que ele julga interessantes para o Brasil. Ele lá atrás, e você usou isso de paradigma da tua revisão criminal, que eu elogiei quando você estava viajando aqui, colocando um contexto maior para o que também está acontecendo no STF, você usou de paradigma o fato dele ter sido impedido de assumir esse cargo que assumiu o André Rodrigues. Exato. Com muito mais gabarito, com muito mais currículo. Ele foi impedido por Alexandre de Moraes. Então não começou agora. Sob o argumento de que ele mantinha algum tipo de relacionamento íntimo com os filhos de Bolsonaro. Exato. E nós descobrimos agora que o André Andrônico Rodrigues nada mais é do que amicíssimo do Lulinha e das pessoas do entorno do Lulinha, que de linha só tem o apelido, porque é gordo igual uma capivara. Exatamente, Pavi. Mais uma vez, brilhantemente pontuado. E tem mais, o Ramagem não era amigo de ninguém. No caso da família Bolsonaro, de absolutamente ninguém. Ele conheceu Jair Messias Bolsonaro quando participou da organização da segurança do então candidato à presidência. Ele sequer conhecia pessoalmente o próprio Jair, Carlos, o Eduardo e o Flávio. Conhecia porque eles eram figuras públicas, mas não tinha nenhum envolvimento íntimo do ponto de vista de amizade. Passou a ter amizade posteriormente, até porque com o Eduardo eram colegas parlamentares. Então, de qualquer lado que a gente olhe, eu quero de novo aqui, olhando para vocês, manifestar toda a minha solidariedade ao Alexandre Ramagem e até à família dele, porque a exemplo do Eduardo Bolsonaro, Pavi, as esposas foram atingidas pelas decisões de Alexandre de Moraes, sem ter nenhum envolvimento com o caso em concreto. É todo lado. Olha, é absurdo. Se você que está aí nos vendo não julga isso absurdo, esse abismo que nós caímos, você precisa rever seus conceitos, porque está tudo errado. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos passar trote no Ramagem. Veja se ele está atendendo o telefone. Né? Vamos passar trote. Não, põe aqui o meu número que ele não conhece, ó. Tá. Anota aqui. João, vai fazer no seu comentário. O Caivano vai pôr o número aqui. Nós vamos passar, ver se ele atende para a gente passar trote nele. Esse ponto que o Caivano trouxe é fundamental, que foram bloqueadas as contas da esposa do Ramagem, assim como aconteceu em outros casos, que é uma da ilegalidade absurda, e ela era servidora, até onde me consta, né, servidora de carreira, sem nunca ter tido nenhum processo, nada disso, e suas contas correntes foram bloqueadas
para prejudicar o Ramagem, para supostamente ir atrás dele. E como o Paulo Figueiredo deixou bem claro ali, o pedido de asilo, ele autoriza, né, o Caivano mencionou bem, o Pacto de São José da Costa Rica, para crimes, né, crimes comuns que tenham acontecido num país do outro, você faz a extradição. Mas de maneira similar ao que aconteceu com o Alan dos Santos, que a extradição foi... O Alan dos Santos não foi condenado no processo da tal trama golpista, mas ele teve o pedido de asilo posteriormente concedido ao argumento, ao fundamento dos departamentos dos Estados Unidos de que o crime de opinião, né, o que seria era crime de opinião, então lá nos Estados Unidos não teria previsão. Esse do Alan dos Santos. Do Ramagem é a história da tal da trama golpista, onde ele foi condenado, porque eles não pegaram Uber ou monitoraram a autoridade, eles dariam um golpe de Estado no domingo, no 8 de janeiro, com a presença fundamental do pipoqueiro e do vendedor de algodão doce, e que todos lá fariam um golpe sem ter um plano, sem ter liderança, com o tal líder no exterior, golpe AD, então aquela coisa toda. Ele foi condenado, achou por bem sair do Brasil, que faz bastante sentido, é bastante razoável, ele se protegeu, assim como outros foram para a Argentina, e essa detenção não tem nada a ver. O Paulo Figueiredo explicou bem, é uma questão do ICE, que é o Departamento Interno lá contra a Imigração, entendeu? Já entendeu? Não, eu tô tentando ligar aqui, mas o telefone tá desligado, olha. Vamos ver aqui. Please leave your message for 786. Olha, aqui, eu vou cortar antes que fale. Antes que fale o número inteiro. É verdade. Bom, mas continua aí. Então, e aí ele vai nesse sentido do Ramagem pedir esse asilo, então o pedido ainda está em andamento, não foi acolhido nem nada disso. Como o Paulo Figueiredo mencionou, é importante que isso fique claro, a burocracia norte-americana, por mais que nós tenhamos uma visão idealizada dela, é uma burocracia como outras burocracias, falhas, morosas, lentas. Então, esse tipo de pedido, tanto do Ramagem, quanto agora a detenção dele por uma suposta questão interna, também é uma coisa morosa e demorada. Então pode ser que ele fique um tempo detido, mas tudo leva a crer que com as devidas explicações do seu corpo jurídico, ele sai e não tem relação nenhuma. O gravíssimo nesse caso é que estaria a Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, se apropriando dessa questão para falar que é uma colaboração com as autoridades brasileiras. E o Paulo Figueiredo, o que tudo leva a crer, é que não tem nenhuma relação, e a PF, na figura do Andrei Rodrigues, estaria se evocando, foi a gente mesmo, a gente pediu. Então, se isso não ocorreu, comprovado que não ocorreu e que a PF está fazendo nesse sentido, é responsabilização funcional e efetiva, que o Congresso, enfim, o Ministério Público tome as devidas providências, porque é um caso gravíssimo e deveria dar a queda imediata do Andrei Rodrigues, caso se confirme que não tenha relação nenhuma, porque a PF fez uma nota, a Polícia Federal fez uma nota falando que sim, era uma questão de cooperação. E até o momento não há nenhum elemento juntando essa cooperação. Então, se não for, ele tem que cair para ontem, o Andrei Rodrigues, Pavi. Cair só se ele tropeçar. E de acordo com informações da Folha,